Muito boa noite, Shalom, ou melhor, Shabbat Shalom para todo mundo. Aqui é a IBNU, no seu Ministério de Ensino, você é bem-vindo. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso curso de hebraico e mentalidade bíblica. É uma satisfação, uma alegria ter você com a gente, e então nós vamos dar início à nossa aula, lembrando a todos que a nossa aula vai ficar aí no YouTube. Se você está vendo, está vendo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e até mesmo ter acesso ao material inscrevendo-se no curso. Então fique ligado, nós teremos a primeira parte da aula, que será sobre as questões tão importantes da mentalidade hebraica, mentalidade bíblica. Depois teremos gramática e hoje com uma atençãozinha para aprender a caminhar nas primeiras leituras, né? E depois a parte final, período de perguntas e respostas. E está com a gente já a professora Suzy Lee, que vai então dar início à primeira parte da aula aqui no nosso curso de hebraico e mentalidade bíblica da IBNU. Boa noite, Erev Tov, Suzy. Erev Tov, Sayão, Erev Tov a todos, né? Shalom, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos, então, falar um pouquinho sobre algo, na verdade, uma continuação do que nós já falamos, né? Já vamos falar sobre fragmentado ou integrado, né? Como é que é essa mentalidade bíblica, que ela é fragmentada, ela é integrada, e como é que acontece isso, né? Então vamos lá. Assim, olhando um pouquinho para essa figura, para esse desenho, a gente vai aí perceber que é um mosaico, né? O mosaico, na verdade, são cacos, pedaços de alguma coisa, de várias formas. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa inteira, quebra tudo em vários pedaços que tem formas diferentes. E vamos juntando. Mas se você olhar bem de pertinho esse mosaico, você vai perceber que elas não encaixam perfeitamente, né? Precisa de um rejunte, precisa de alguma coisa para tentar encaixar. Na verdade, a visão grega faz um pouco isso. Então, ela não trabalha com algo inteiro, ela trabalha com pedaços, fragmentos de pensamentos. Então, e elas não se ligam perfeitamente a nada. Então, elas ficam soltas. Se você não tiver um rejunte, alguma coisa de fora, que consiga, pelo menos, fazer alguma montagem aí. Então, assim, pensando de outra forma, eu preciso de caixinhas, né? E eu vou separando, ó, caixinha de fruta, caixinha de legume, aí aparece, por exemplo, um tomate, que em alguns lugares é legume, em outros lugares ele é fruta, né? É considerado fruta, né? Então, assim, a gente começa a ter problemas, porque tem coisa que não se encaixa perfeitamente numa caixa, né? E nem na outra. Então, vamos tentando, aí acaba forçando a ideia. Então, a visão grega tem esse problema, a fragmentação e a dificuldade de se juntar esses fragmentos para você pensar. Então, por exemplo, no ser humano, né? O ser humano, ele é inteiro. Então, a gente vai ver isso um pouquinho. Como é que a visão grega acabou fragmentando e até complicando, às vezes, a gente pensar o ser humano como um todo, né? Aí, ao contrário, a gente tem a ideia integrada da visão hebraica, a visão bíblica. Tanto é que essa ideia integrada a gente vai ver praticamente em toda a Bíblia. Quando Deus cria, né, na criação, a gente vai ver Deus falando sobre domínio, né, ao homem. É, ele lembra que a gente falou sobre a identidade, que a nossa identidade está ligada à relação com as outras pessoas. Então, a mesma coisa. Tudo que a gente não fala que a gente recebe uma herança do pecado, por quê? Quando um peca, né, em solidariedade, nós recebemos esse pecado original, né,
tem esse problema, e quando a gente erra, falha, a gente peca, a gente isso acaba tendo um efeito em todas as áreas, seja com Deus, seja com outra pessoa, seja comigo mesmo, seja com o ambiente, né? Então há uma ruptura, há uma destruição de todas as relações. Então a gente vê aí que o mundo da visão hebraica está tudo interligado, é o que a gente pode chamar de solidariedade também, tá? Então, esse é um ponto, eu acho que muito importante para a gente entender a ligação de várias coisas, né? E como Deus age, como Deus trabalha na história humana, né? Não dá para a gente separar as coisas. Então, assim, a gente vai apresentar aqui, por exemplo, o ser humano. Talvez alguns achem que o ser humano é dividido em duas partes. Outros acham que o ser humano é dividido em três partes. Outros não tem parte. O ser humano é uma coisa, né? Então, tem posições diferentes aí. Mas isso é uma forma até estranha, porque como é que a gente consegue dividir o ser humano realmente? Até onde vai o corpo, até onde vai a alma, até onde vai o espírito? Então, qual é a forma de enxergar? Então, essa seria uma visão até vinda dessa fragmentação, dessa herança que nós recebemos. Aqui, quando olhamos para a Bíblia e para a mentalidade hebraica, nós vemos que o ser humano é visto de uma forma totalmente diferente. Ele é visto, por exemplo, Adam, né? Adam, é o nome de Adão também, mas é o ser humano, representação do ser humano. Ele é criado à imagem de Deus, certo? Então, quando a gente olha esse ser humano, que é criado à imagem de Deus, e é ligado à terra, a terra se chama Adamá, né? Então, quando ele é ligado à terra, esse ser humano representativo, né, ligado à terra, ele é chamado de Adam. Então, são formas diferentes. O ser humano recebe o nome de acordo com qual é a referência dele, né? Então, a outra referência é o Enosh. Como é que ele é chamado? Qual é a referência desse Enosh? Ele é um homem frágil, pecador, pequeno, né? Mas é por que esse homem frágil, pecador, ele é contraposto a quem? A Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que está acima de todos, ao Criador. Então, quando a gente olha o ser humano em relação a Deus, não tem como. O ser humano é pequeno, é frágil, é limitado, é pecador. Então, a gente chama ele de Enosh. Então, por exemplo, está no Salmo 8, aparece exatamente isso. Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele, né? Então, Ish. Quando a gente fala de Ish, que nós já aprendemos esse vocabulário, né? Ish é o homem, mas homem em que sentido? É ser humano? É esse homem frágil? Não, o homem que é distinto da mulher, que é diferente da mulher. É o masculino contraposto ao feminino. A mulher é Ixá, então é o Ish, Ixá, que Deus criou, né? Homem e mulher. A outra forma de ver o ser humano, então, nenhuma vez aqui o ser humano é fragmentado. Nenhuma vez aqui ele é dividido de nenhuma forma, tá? Então, por exemplo, agora Gever. Como é que é esse Gever? Porque o ser humano pode ser Enosh e ao mesmo tempo Gever. Qual é a referência? É que o homem é visto na sua força e poder. Aí destaca-se o quê? Aquilo que Deus deu para gente. Quando ele criou o ser humano, ele falou: olha, vocês devem multiplicar e vocês devem dominar. Vocês são, assim, a coroa da minha criação e eu dou esse poder a vocês. Esse é o homem Gever. Quando é chamado de Gever, ele faz referência a esse domínio dado por Deus, tá? Não que é acima de Deus, mas é dado por Deus, ok? Então, deixa eu ativar aqui o apontador para a gente falar.
Aqui tem uma coisa interessante, pensando aí numa teologia, por que é tão diferente? Às vezes a gente fica confuso aí quando é uma teologia bíblica e quando é algo que vem da teologia sistemática. A sistemática faz justamente aquilo lá de colocar em caixinhas separadas, fragmentadas, divididas. Mas por que isso acontece? Porque na teologia bíblica a gente vai diretamente nas escrituras, a gente vai diretamente à Bíblia. Então a gente precisa tirar a metodologia é você tirar do texto o entendimento daquilo, né? Teológico, enfim, da organização, do conceito, né? Da história, né? Então tudo isso é tirado diretamente do texto. O texto bíblico não está preocupado, por exemplo, tem dialéticas, tem tensões que ele não está preocupado em responder. Como o Saião sempre fala, né, sempre dá exemplo, Deus endureceu o coração do faraó, mas o faraó endureceu o coração dele mesmo, né? Se endureceu, o coração dele se endureceu. Então, qual que é o problema? As duas coisas funcionam ao mesmo tempo, a gente não sabe em que medida isso acontece, como isso acontece, mas acontece. O problema não tem problema. Assim como a Bíblia não quer explicar da onde veio Deus, né, a existência de Deus. Simplesmente ele é Deus e ele é o Criador. Então tem coisas na Bíblia, o já e ainda não, tem coisa que já aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo não aconteceu na sua plenitude. Então, a salvação, por exemplo. Então, tem coisas que a Bíblia traz e não há problema nenhum de manter a atenção. O mistério, tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que não estão reveladas, a gente não tem como saber. Todo mundo está atrás, fica querendo saber, desvendar todos os mistérios da Bíblia, de Deus. É impossível. Impossível para a lógica humana, impossível para a cabeça do homem, né, desvendar todos os mistérios de Deus e da palavra dele. É impossível, porque nós somos limitados, Deus é ilimitado, né? E a teologia sistemática, ao contrário, ela vai trazer as informações, as fontes das escrituras, da tradição histórica, né? Da razão, da filosofia que a gente fala, né? Da experiência humana. Então, quando ela traz toda essa junção de fontes, ela quer juntar tudo e fazer com que isso dê tudo certo, se encaixe direitinho, que a caixa dê, assim, consiga separar direitinho o que é fruta, o que é verdura, o que é legume, o que é. Ele quer tentar fazer algo e às vezes é impossível dentro da Bíblia. Talvez seja possível fora, mas dentro da Bíblia não. A metodologia acaba sendo uma mistura, né, da teologia com a filosofia, dessa organização sistemática e lógica que não fazem parte exatamente da Bíblia. Então, só para a gente poder entender, né, a diferença, por que a gente é tão influenciado às vezes por coisas que não são a mentalidade hebraica e bíblica. Tá? Isso vem da história, nós recebemos como herança. Né? O Ocidente, principalmente, tem muita herança do mundo grego, da visão grega. Então, eu trouxe aqui essa palavrinha nefesh, só para a gente poder pensar nessa questão, né? Se o grego vai lá e ele divide o ser humano em corpo, alma, espírito, a Bíblia vai lá, ela usa uma palavrinha, né, o hebraico principalmente, vai usar uma palavrinha que é nefesh, né? Aqui, nefesh, que muitas pessoas assim simplesmente traduzem como alma, tá? Mas na realidade, quando a gente vai ler na Bíblia e a gente acompanha a tradução, uma tradução bem feita, a gente vai ver que nem sempre ela significa nefesh. Aliás, tem muitos lugares que ela significa outra coisa. O que ela pode significar, por exemplo?
ela pode significar só uma parte aqui, ó. A garganta, o pescoço em si, tá? Inclusive físico, né? A parte da digestão, né? Da respiração. Então, né? O fôlego, a respiração, o sopro, tá? Anelo, desejo do coração, sentimento, né? Alma, tá? Alma propriamente dita, mas ligada a isso, ao órgão que tem essa compaixão, onde tem tá ligada às emoções, né? Vida que está contrária à morte. Uma pessoa, se você tá falando de uma outra pessoa, por exemplo, é nefesh também. Ou o pronome eu. Em vez de falar, para ser poético, em vez de falar eu, né, quero fazer isso, eu sou aquilo, vários salmos, por exemplo, vão trazer minha alma, meu nefesh, né? Então, vamos ver aqui como é que ele pode ser tratado, nefesh. Nesse versículo, lendo esse versículo, é interessante. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. É até poético, né? Literário, muito bonito. E o homem se tornou um nefesh vivente. Nesse caso de Gênesis 2:7, como é esse nefesh? O que ele quer dizer? Ele quer dizer ser. Ele quer dizer o ser humano, né? Ele não quer falar só de algo específico, mas é que ele tá falando do ser humano, tá, claro, ligado à respiração, porque ele recebeu o sopro, o fôlego de vida, né? Então, nesse caso, o ser humano não tem um nefesh, que seria errado a gente falar, ele tem uma alma. Não, ele não tem um nefesh. Ele é nefesh, nesse caso. Ele é um ser, por isso que é traduzido como ser. Ele vive como nefesh, tá? Então, ele é um nefesh. Tá? Isso tudo está baseado na antropologia do Antigo Testamento de Hans Walter Wolff, tá? Que o pessoal falou que está muito difícil de achar, porque saiu realmente de linha, né? Não sei se há ainda em algum lugar como sebos, ok? Livros usados. Bom, vamos continuar aqui falando do nefesh. Nesse trecho aqui, eu peguei uma tradução lá da tradução brasileira, mas porque para a gente poder entender, tá? Que não foi traduzida contextualmente, ok? Por isso, Sheol alarga a sua nefesh, né? O que é alarga a sua nefesh? Alarga a sua alma? Como assim alarga a sua alma? Não faz sentido. E abre a sua boca desmesuradamente, quer dizer, extremamente, muito, né? Em Isaías 5:14 fala isso. Então, o Sheol é o mundo dos mortos, né? Na mentalidade hebraica. E esse Sheol, ele abre o quê? É como se ele estivesse engolindo uma pessoa. Então, ele abre a sua garganta. Ele abre a sua garganta e abre a sua boca, alarga a sua garganta, abre a sua boca para quê? Para engolir as pessoas, né? No caso, levar as pessoas à morte. Garganta. Então, aqui significa goela, boca, garganta, tá? Como aparece em outras passagens também, designando esse órgão de ingestão de alimentos. É como se fosse engolir alguma coisa. E também de saciedade. No caso, a NVI, ela usou apetite. Nesse caso mesmo, do Sheol, a NVI usa apetite. E aqui tem um outro texto que é muito interessante, que é também usado apetite. Todo esforço do homem é feito para a sua boca. Tudo que ele faz vai para a sua boca. Então tem que ser condizente. Contudo, o seu nefesh, o que seria esse nefesh? Jamais satisfaz. O que é isso que jamais se satisfaz? A gente está falando de algo que você
come, né? É como se você estivesse falando, ó, você come, come e não se enche. Então, o seu apetite jamais se satisfaz, é uma boa tradução aqui, né? E é o sentido que traz aqui, ok? Então, nós podemos ver aqui mais uma tradução ou um significado da palavra nefesh. Aqui em Jeremias 15:9 fala assim: a que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua nefesh. É como se ela tivesse expirado alguma coisa. O que que ela expirou? É o fôlego de vida. Lembra que Deus jogou o fôlego de vida para dentro do ser humano? A forma da mentalidade hebraica é pensar tudo fenomenologicamente, tudo que eu vejo é prático, é concreto. Então agora ele está falando assim, ó, de expirar a nefesh, quer dizer, alguma coisa saiu dele. O que é isso? É o fôlego de vida, é o sopro de vida, tá? Pode falar até alma, nesse caso, poderia até, né? Mas faz muito mais sentido isso quando a gente olha o que vem adiante, ok? Então, nesse caso, significa resfolegar, respirar, né? O respiro, o fôlego, soprar, né? Como também aparece em outras passagens. Então, tudo isso ligado ao quê? Ao órgão de respiração. É como se fosse a respiração em si também, tá? Então, é um outro significado de nefesh. Aqui, a gente vai falar um pouquinho da questão, por exemplo, que aparece muito em salmo poético, né? É como se ele tivesse. Eu estou falando com o meu, né, interior, a minha alma. Então, quando eu falo de sentimentos, de emoções, de tristeza, de desanimado, né, de estar triste, é isso que aparece. Então, por exemplo, em Salmo 42:5 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha nefesh, né? Ó minha alma, ok? Então, além de ser condizente, o significado é como se eu estivesse falando comigo mesmo, é um pensamento, né? Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Mas também é muito poético. E aqui realmente cabe esse sentido de alma, tá? Sentido típico de sentimento, o que faria assim alusão ao sentido da parte que é típica aos sentimentos de compaixão, ou que sofre, né? Aparece muitas vezes como sujeito ou vocativo, onde a gente já vê nas lamentações, né, do Salmo, ok? Outra coisa que pode ser vida, vida mesmo, vida ao contrário de morte. Em Deuteronômio, por exemplo, quando ele fala das leis, né, ele fala para não comer carne com sangue, né, não comam o sangue, porque sangue é a nefesh, ela é a própria nefesh, tá? Então, o que ele está falando aqui em Deuteronômio 12:23? Ele está falando que o sangue é a vida, mas naquele sentido que a gente aprendeu anteriormente, que a vida, por que o sangue é vida? Porque quando você derrama sangue, você vê a vida indo embora, você morre. Então, é fenomenológico. A vida aqui deve ser vista, então, como vida, designa a parte das necessidades vitais. Então, está ligado ao sangue, está ligado, às vezes, à respiração, mas a vida em si também. Aqui tem um outro, né? É uma outra tradução, é minha, né? E quem tirar a nefesh de uma pessoa, né? Que as traduções já mudam, porque tem que falar matar. Então, quem matar uma outra pessoa, a nefesh de uma pessoa, certamente morrerá, tá? Então, o que é a nefesh de uma pessoa? Então, a nefesh é a vida de uma pessoa, ok? Mas também está falando dessa outra pessoa, ok? Então, caminhando um pouquinho adiante, também fala de mim mesmo, do eu, a pessoa. Eu, quando quero falar de mim, eu vou e falo a minha nefesh, tá? Seu servo foi favorecido com sua benevolência, pois
foste bondoso comigo e conservando-me ou conservando a minha nefesh com vida. Aí isso fala, lá, o Ló fala em Gênesis 19:19. Aqui é visto a própria pessoa, né? No lugar do pronome eu vou usar isso aí. Aqui foi duplicado, né, a informação. Então, vamos adiante. Esse prédio aqui, dá para entender um pouquinho melhor. O Sayão explica muito isso quando ele fala de solidariedade. É como se a gente vivesse. O que é essa interligação? É como se a gente vivesse aí num condomínio, né, num prédio, em apartamentos que são interligados, e tudo que eu faço no meu apartamento, seja de barulho, seja de qualquer coisa, eu vou atrapalhar ou beneficiar outra pessoa. Tá? Eu vou jogar água pela janela, alguém aí do outro lado pode tomar essa água, né? Pode receber essa água na cabeça. Então, tem que tomar cuidado. Então, o que a gente precisa entender? A mentalidade bíblica, hebraica, nada está separado, fragmentado e dividido. Tudo tem uma ligação, tem um relacionamento. Por isso que quando nós recebemos a liberdade, né, do domínio também, nós recebemos o domínio, a gente precisa aprender a lidar com essa liberdade, a lidar com esse domínio de modo responsável. E uma das coisas interessantes é, quando o povo, né, de Israel é chamado para ser o povo de Deus, quando Deus faz aliança com ele fala assim, vocês precisam ser a luz para as nações. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, né, ser a luz para as nações. Aí eu trouxe um pouquinho essa ideia. Na Bíblia, há uma ideia predominante de solidariedade, que existe em toda a criação. Isto é, tudo está interligado na vida. Tudo que se faz tem consequência para nós e para tudo que está ao nosso redor. Por isso é importante viver com responsabilidade no uso da liberdade. Tá, ok? Então, nós terminamos aqui a nossa aula, né, a primeira parte da nossa aula, e eu vou passar aí para o Sayão, para que ele dê aula de gramática para vocês, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai agora, depois de ter percebido aí essa questão tão importante, né, de fazer a distinção do universo fragmentado para o universo mais integrado da visão hebraica, né? Surpresa de alguns aí, Nefesh, né? Pode ter significados que a gente não imaginava. Imagina só que a palavra garganta e alma pode ser a mesma, né? Então vocês veem que aprender hebraico não é só aprender várias palavras e aprender, vamos dizer, simplesmente regras diferentes, né? Então nós vamos caminhar aqui com a nossa aula agora, vamos aí prosseguir para estudar um pouco da língua agora, né? Para a gente prosseguir. Muito bem. Para nossa felicidade e alegria geral da nação, estudar os pronomes da língua hebraica não é algo tão difícil e tão complicado assim, né? Então, você vai agora aprender, juntamente comigo, os chamados pronomes pessoais. Então, a gente vai... acho que está todo mundo vendo, né? Aí direitinho o PowerPoint já está compartilhado para você poder ver direitinho. Então nós temos o quê? Como a gente viu, em hebraico, nós temos sempre uma distinção, uma divisão muito clara entre tudo que é masculino e feminino, né? E nós temos singular, plural, e 3 pessoas no singular, 3 pessoas no plural, né? Depois nós vamos responder as perguntas para aqueles que já estão aí
interessados, daqui a pouquinho vai chegar o momento aí de ter as perguntas trabalhadas, desde que estejam dentro do tema, né? Então, como é que ficam os pronomes pessoais? Veja lá, então você ouça e pode até repetir comigo, tá vendo? O primeiro pronome, ó, talvez você que já está aí treinado, já aprendeu, a palavra ani. Ani. Ani, em hebraico, é eu. E aí tem uma coisa boa, né? Ani é eu, tanto para o masculino como para o feminino, né? Ani. Então, o homem vai dizer ani ish. Eu sou um homem, uma mulher vai dizer ani isha, né? Eu sou uma mulher. Assim, você vê ani, é fácil de decorar. Depois, você tem o pronome de segunda pessoa, que equivale a você ou tu, né? Dependendo de que forma você está mais acostumado. O português admite os dois, né? Então, o masculino para você ou tu é atá. Repetindo, atá. E o masculino é atá, mas o feminino, olha lá, é parecido, mas é um pouquinho diferente, é at. At. Atá, at. Quer dizer o quê? Que em hebraico você tem, a gente tem você e tem você a. Então você tem o você feminino, né? Então vamos lá. Ani, atá e at. Na terceira pessoa, quando a gente vê ele, né, e ela, talvez atrapalhe um pouquinho agora para quem andou estudando um pouco mais de inglês, né? Ele em hebraico é who, who, e ela é he, he. Tá vendo? Quem estuda inglês confunde porque é exatamente o contrário, né? Não é he, she, é who e he, né? Então, eu tenho aí os pronomes pessoais no singular. Vamos lá? Você juntamente comigo aí em casa, acompanhando a aula, vai dizer, ó, ani, atá, at, hu, hi. De novo, ani, atá, at, hu e hi. Agora, indo para o plural, nós temos a maneira já um pouquinho diferente, né? O plural de primeira pessoa, que equivale a nós. Nós, em hebraico, é anachnu. Anachnu. Tá vendo? O ret com o shivá embaixo lá, né? Anachnu. E da mesma forma que acontece com o ani, anachnu é nós, tanto para o masculino como para o feminino, né? Então, anachnu, né? Anachnu, nós somos alunos, anachnu yeladim. Se as alunas responderam, elas vão dizer anachnu yeladot, né? Anachnu. Assim como a gente tem segunda pessoa singular masculino e feminino, também acontece no plural. Então quer dizer que no hebraico tem vocês e vocês. E como é que a gente diz? No masculino, vocês é atem. Atem. Lembre-se que esse M no final é bem pronunciado, tá? Não pode, assim, falar atem, né? Atem. Atem. Porque o feminino termina com N. Então, o feminino é aten. Aten, né? Essa questão do M final, do N final, que é comum em outras línguas, acontece no hebraico também, né? Veja, em inglês, se você fala them, é uma coisa, then é outra coisa. Então, atem e aten. E depois, o plural de terceira pessoa, eles e elas, rema e rena. Rema e rena. Aí, rema eles e rena elas. São esses os pronomes pessoais do hebraico bíblico. Então, mais uma vez, você vai olhar e vai acompanhar comigo, né, conforme nós temos aí ani, atá, at, hu, hi,
anachnu, atem, aten, rema, rena. Tá vendo? Agora que você já sabe, você pode praticar. Você que está acompanhando o curso mesmo, pegue a apostila, preencha, faça os exercícios, acompanhe, reveja a aula, né? Essa aula aqui já é uma aula aí quase, essa é a penúltima do curso, né? Nós ainda vamos ter mais uma, que é o nosso desfecho. Você pode acompanhar, ver tudo direitinho, para ver todo o conteúdo, para ter uma base para você prosseguir no estudo do hebraico. Mas vamos lá. Agora, eu aprendi aqui os pronomes pessoais, né? Esses pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora, como é que o hebraico vai falar o pronome possessivo? Por exemplo, meu, teu, seu, nosso. Como é que funciona isso, né? E isso no hebraico funciona pela inclusão de um sufixo pronominal. O sufixo pronominal significa que eu acrescento um sufixo no final do substantivo, e esse sufixo equivale a meu, teu, seu, nosso, vosso, deles, e assim por diante. Então vamos ver como é que funciona aqui quando a gente usa a palavra que você já aprendeu e decorou, que é a palavra sus. Lembra da palavra sus? Sus em hebraico quer dizer cavalo, cavalo. Então, como é que eu digo meu cavalo? Pode ser meu ou o meu cavalo. Olha lá, su-si. Tá vendo? Su-si. Basta colocar o i final. Su-si. Quando eu tenho a palavra par, por exemplo, né, que é boi, eu digo pari. Né? Então, o acréscimo do i no final equivale a meu, sus, cavalo, susi, meu cavalo. Como é que eu vou dizer em hebraico? Eu estou no meu cavalo. Eu, lembra lá? Ani, estou, verbo de ligação não existe, não se fala, é implícito. No é be, que é a preposição mais o artigo ra, fica ba, e meu cavalo, suci. Ani ba suci. Olha que coisa. Olha em português. Eu estou no meu cavalo. Hebraico. Ani ba suci. Muito mais curto. Tá vendo? Só no hebraico a gente economiza até para falar. Suci. Agora, como é que é a segunda pessoa do masculino? Olha lá. Agora eu digo o teu cavalo, quer dizer, o cavalo que pertence a um homem com quem eu estou falando, é susra, susra, susra. Como é que eu digo o teu cavalo, agora falando de um cavalo que pertence a uma dona, a uma mulher? Eu digo susser, susser. É meio esquisito porque tem que arranhar a garganta, né? Susra, susser. Como é que eu digo agora o cavalo dele, né? O seu cavalo, no sentido que pertence à terceira pessoa. O português é meio chato nisso. Eu falo o seu cavalo, que é o cavalo de você, falo o seu cavalo, que é o cavalo dele. Mas aqui é terceira pessoa, o cavalo dele é su-so. Su-so. E como é que eu digo o cavalo dela? Ixi, agora vai complicar. É su-sa. Mas preste atenção, olhe bem nesse su-sa, que ele é diferente do feminino. Tá vendo o rei ali, ó? A última letra? Ele tem um pontinho dentro. O rei tem um pontinho dentro, e esse pontinho é o pontinho que mostra que esse rei não é simplesmente uma vogal. Ele está marcado com um pontinho chamado mapique, e nesse caso eu não é égua, não é o feminino de cavalo, é o cavalo dela. Então vamos tentar de novo desde o começo? Olha lá. Susi, meu cavalo. Susra, teu cavalo de um homem. Susser, teu cavalo de uma mulher. Sussô, o cavalo dele. Sussá, o cavalo dela.
Mas quando a gente agora vai para o plural, aí nós vamos ter algumas coisas interessantes e uma mudança, né? Como é que eu digo o nosso cavalo? Olha lá, leia comigo, suceno. Suceno, suceno, nosso cavalo. Suceno, você vê que esse nu, lembra que nós é anarno. Tá vendo? NU geralmente marca a primeira pessoa do plural, suceno. Como é que eu vou dizer o vosso cavalo? O cavalo de vocês. Se for masculino, é susrem. 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 Com M no final. Se for um cavalo cujas donas são mulheres, o vosso cavalo de vocês, mulheres, é susren. Susren com N. Por isso que não pode confundir, né? Susren e susren. E, finalmente, na terceira pessoa, eu tenho Susam, Susam e Susan. Susam é o cavalo deles. Susan, o cavalo delas. E então eu tenho Suseino, Susrem, Susren, Susam e Susan. Então vamos agora repetir e ver todos os pronomes, todos os sufixos. Vamos lá, você, depois dessa aula, tem que fazer um esforço, você precisa pelo menos decorar os pronomes. Ani, atá, at, hu, ri. Anachno, atem, aten, rema e rena. Agora, os sufixos, olhando para a tela, junto comigo, vamos lá. Susi, repita se você puder aí. Susra, susser. Depois, sussô, sussá, susseno, susrem, susren, sussam, sussan. Então, é assim que nós fazemos o que seria o equivalente dos pronomes possessivos no hebraico bíblico e que nós chamamos na gramática hebraica de sufixo pronominal. Fique ligado e preste atenção que daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena leitura de texto, tá? A gente vai ler devagar, junto com você. Vamos lá agora, porque a gente vai ver, você viu como é que são os sufixos. Esses sufixos colocados juntamente da palavra cavalo é uma forma mais simples, mas às vezes as palavras são um pouquinho mais complicadas, dependendo se elas estão, né, no singular, no plural, numa forma diferente. Então vamos ver a palavra Elohim, né? Elohim, que é a palavra Deus, tão importante, não é isso? Agora, olha lá, a primeira, vamos tentar ler aqui, ó, a primeira ali em cima é Elohai, porque eu não posso colocar Elohim e botar um i no final, fica Elohimi. Não funciona assim, né? Então, quando a palavra terminada em im recebe um sufixo, ela tem uma mudança, né? Então, Elohim, meu Deus, fica Elohai. Olha lá como é que eu sei que é meu, por causa do iod no final, tá vendo? É uma forma um pouquinho diferente, né? Como é que eu digo o teu Deus? Olha lá, Eloheicha, Eloheicha. Eloheicha, o teu Deus. Né? Como é que eu digo o Deus dele? Olha, aqui vai ter uma coisa meio irregular, ele fica Elohav. Né? Em vez de ficar o, fica o Vav, mas ele tem um sonzinho de V, então ele fica Elohav. E como é que nós dizemos nosso Deus? Eloheinu, né? Frase muito importante na oração judaica mais comum, Baruch atah Hashem Eloheinu, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, né? Essa expressão Yehová Eloheinu é uma das que mais aparece na Bíblia, né? O Senhor nosso Deus. A palavra davar, né? A Suzy chegou a mencionar já, né? Davar, essa questão de davar ser coisa, ser palavra, ser acontecimento, esse mundo integrado, né?
Davar, o plural de davar, que é uma palavra masculina, é devarim. Olha como é que a gente faz com o sufixo devarou. Devarou a palavra dele. Devarav, as palavras dele, porque seria devarim mais o sufixo. Devará, a palavra dela. E devareija, as palavras dela. Aí você pode, então, verificar, e nesse momento você não precisa se preocupar tanto. O importante, principalmente, é você reconhecer o sufixo, né? Você viu a forma final dele, sussi, susra, susser, sussô, sussá, susseino, susrem, susren, sussam, sussan. Então, quando você decorar, pelo bater o olho no fim, você já percebe lá. Olha mais alguns casos interessantes. A palavra am, né? Am, música famosa, Am Israel Chai, o povo de Israel ainda está vivo, Am, plural de Am, Amim, né? Povos. Olha lá, Am, Amecha, Amecha, Mecha, o Amcha, né? Amcha, desculpa, Amcha é o teu povo, Amech, Amech, o teu povo, para uma mulher, né? Segunda pessoa. Agora, olha lá, Ameicha, os teus povos, para um homem, e Amaich, os teus povos, para uma mulher. A palavra pai é uma palavra interessante e diferente, a palavra av. Pai é masculino, mas o plural é irregular. Coisa interessante isso, o plural de pai é avot, não é avim, né? E aí, como é que eu faço com uma palavra diferente como pai? Avino. Avino, uma música famosa, Avraham Avino, né? Nosso pai, nosso pai. Agora, como pais é avot, avoteino, avoteino, avoteino é nossos pais, também usado para nossos antepassados, né? Avi, avi, meu pai, e avotai, avotai, eu tenho meus pais ou meus antepassados. Então, veja bem que o reconhecimento dos sufixos é fundamental para a gente poder ler e entender o hebraico adequadamente, né, para caminhar na leitura. Então, a gente já aprendeu o artigo, aprendeu o VAV conjuntivo, né, aprendeu as preposições principais, né, aprendemos aí os pronomes, os sufixos e já temos um pouco de vocabulário, tá? E então agora a gente já começa a conseguir ler. Vamos lá, vamos ver. Aqui tem uma historinha que você vai ler comigo, hein? Vamos lá, força, não desiste não. Não adianta, não vai embora agora. Vamos lá, atenção. Olha lá, lendo direitinho, tá vendo? Olha, vou ler devagar, olha lá. Hine, hine, ish. A palavra ish você conhece. Hine, ish. Hine é a expressão hebraica que é eis, ou eis aqui, ou aqui está, né? Hine ish, ou seja, eis um homem, ou aqui está um homem, né? Lembra do artigo, né? Quando não tem o artigo, equivale a um artigo indefinido. Hine ish. Shem Haish. A gente aprendeu aquele negócio do construto e absoluto, não foi? Construto e absoluto. Shem Haish. Shem é nome. Haish, aí nós temos uma coisa que é chamada de genitivo, né? Que é o nome do homem, Shem Haish. Como é que será que é o nome do homem aqui? Itzhak. Olha lá, Itzhak. Shem Haish Itzhak. O nome do homem é Isaac. Haish, bom, agora você já sabe. Haish, o homem. Yoshev, Yoshev,
senta ou está sentado sobre kissé. Kissé, uma cadeira, um trono, um assento. Então vamos lá de novo desde o começo. Hine ish. Shem haish Yitzchak. Haish yoshev al kissé. Hine ish. Shem haish. Shem haish, Saião. Shem haish Yitzchak. Haish yoshev al kissé. O homem está sentado sobre um sofá. Bayad Haish, próxima linha. Bayad Haish, lembra da palavra yad? Yad é mão. Bayad. Ba é B mais Ra. Preposição com artigo. Bayad, na mão. Haish, do homem. Sefer. Sefer, o que será que é Sefer? Livro. Na mão do homem está um livro. E aí, a última frase, Haish Koré. Haish Koré. O homem lê, ou o homem está lendo. Então vamos de novo desde o começo, lá em cima. Hine, repita comigo, olhando para a tela. Hine ish. Isso, muito bem. Shem Haish Yitzchak. Haish Yoshev al kissé. Bayad Haish Sefer. Haish Koré. Eis um homem. O nome do homem é Isaac. O homem está sentado, ou senta-se, sobre uma cadeira. Na mão do homem há um livro. O homem lê. Está vendo só? Então você vai ficar, a aula está gravada, você pode rever e vai poder ampliar aí a sua prática de leitura. Mas não acabou não, vamos lá, tem mais um exercíciozinho aqui, tem o finzinho da coisa e tem mais um pouquinho. A última frase lá embaixo, que eu acabei não pondo, é Hu Kore Basefer. Hu, você aprendeu agora, Hu, ele, Kore, lê, Basefer, ou seja, no livro. Hu Kore Basefer. Ele lê no livro. Hineish, Shem Haish Yitzchak, Haish Yoshev al kissé, Bayad Haish Sefer, Haish Kore, Hu Kore Basefer. Ele lê no livro. Vamos ler na sequência para a gente ver a próxima leitura que vai aparecer aqui. Tudo que a gente leu na primeira parte, nós lemos tudo no masculino. Agora a coisa vai mudar. E agora você está preparado, porque o texto é parecido. E você já leu o primeiro. Então vamos ler direitinho? Diz o texto aqui. Hine Isha. Hine Isha. Shem Haisha Rivka. Shem Haisha Rivka. Hine Isha. Lá não foi Hineish? Hine Isha. Aqui está uma mulher. Eis uma mulher. Shem Haisha Rivka. O nome da mulher é Rivka, ou seja, Rebeca. O nome da mulher é Rebeca. Haisha Yoshevet. Opa, lá estava Haish Yoshev. Aqui, Haisha Yoshevet al kissé. Ou seja, a mulher está sentada ou senta sobre uma cadeira. Bayad Haisha Sefer. Bayad Haisha Sefer. Na mão da mulher há um livro. Haisha Korá. Korá. A mulher lê. Haish Koré. O homem lê. Haisha Korá. A mulher lê. Lá nós lemos Hu Koré Basefer.
aqui a gente vai ver Hi Korah Basefer. Ela lê no livro. Então vamos de novo, desde o começo, devagar, lendo, e você vai acompanhando comigo. De preferência, repetindo. Vamos ver aí. Tem gente que diz que está difícil de ler porque o vídeo ficou por cima. Vamos ver como é que a gente melhora isso. Hine Isha. Shem Ha-Isha Rivka. Ha-Isha Yoshevet Al-Kiseh. Bayad Haisha Sefer. Haisha Korah. Hi Korah Basefer. Agora, falando em português, você vai acompanhando. Aqui está uma mulher, ou eis uma mulher. Hine Isha. O nome da mulher é Rebeca. Shem Haisha Rivka. A mulher está sentada sobre uma cadeira. Haisha Yoshevet Al Kiseh. Na mão da mulher, Bayad Haisha, há um livro, Sefer. Bayad Haisha, Sefer. A mulher lê, ou a mulher está lendo. Haisha Korah. Ela está lendo no livro. Hi Korah Basefer. Tá vendo que interessante? Vamos voltar um pouquinho só para a gente ler agora de novo no masculino para ver como aparece. Olha lá. Hine Ish. Aqui está um homem. Shem Haish Yitzhak. Shem Haish Yitzhak. O nome do homem é Isaac. Haish Yoshev Al-Kiseh. O homem está sentado ou senta sobre uma cadeira. Bayad Haish Sefer. Bayad Haish Sefer. Na mão do homem há um livro. Haish Koreh. O homem lê. O homem está lendo. Hu Koreh Basefer. Ele está lendo no livro. Agora você vai ouvir só o hebraico e tentar entender sem eu falar nada de português. Eu vou ler do começo ao fim e você vai acompanhar. Achshav atem yecholim lehavin ivrit. Agora você já pode entender hebraico. Hine ish. Shem haish. Yitzhak. Haish Yoshev Al-Kiseh. Bayad Haish Sefer. Haish Koreh. Hu Koreh Basefer. Hine Isha. Shem Haisha Rivka. Haisha Yoshevet Al-Kiseh. Bayad Haisha Sefer. Haisha Korah. Hi Korah Basefer. Então, a gente consegue aqui ter uma base muito razoável, né, do entendimento de como funciona aí a língua hebraica. Então você é convidado a persistir. O hebraico é aquela coisa meio bíblica, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então você tem que voltar, é uma língua diferente, tem uns sons de outro tipo, mas a aula vai estar à disposição. Quem não está inscrito, se inscreva para poder receber a apostila, todo esse conteúdo você pode rever. E agora nós vamos entrar no momento das perguntas. Mas olha, Suzy, vamos falar seriamente para o pessoal. Não vale perguntar de tudo quanto é assunto, né? Eu queria saber qual foi o resultado da final da Copa do Mundo de 1930, né? Deu Uruguai e Argentina, o Uruguai ganhou de 4-2, mas não é assunto da nossa live agora, né?
Então, a gente precisa, aí na nossa aula, né, focar nas perguntas que a gente tem, que são pertinentes aí ao nosso tema, ao nosso assunto. Então, vamos lá. Temos coisas aí, parece que a turma já está animada. Já temos aqui coisas muito interessantes. E No olha livro só, de, hein? olha só, em Deuteronômio, no Shema Israel, encontramos as palavras coração, alma, força, certo? Aham. Aí, isso quer dizer o homem em sua integralidade. Só que Paulo também, ele utiliza mais ou menos o mesmo pensamento quando ele fala de corpo, alma e espírito. Será que ele é totalmente grego? Como é que é, Sayão? Então, essa pergunta ela é importante, porque, primeiro assim, a antropologia hebraica realmente é diferente, né? A palavra coração, por exemplo, lev, não é como a gente pensa em português, que tem a ver só com emoções, né? O coração tem a ver com o entendimento e às vezes a totalidade da interioridade do indivíduo. Até hoje em hebraico, por exemplo, quando a gente fala para alguém prestar atenção, a gente diz simulev, né? Ou seja, coloque o coração, né? Para a gente ver como o coração tem muito a ver com entendimento, né? Aí quando a Bíblia diz que a gente deve, né, aí ah, adorar o Senhor, né, servir ao Senhor de todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, quer dizer que o ser humano como um todo, mas preste atenção, esses textos não estão interessados em apresentar uma espécie de distribuição fragmentada das partes do ser humano. Então, qual é a questão? Que a gente descobre porque, muitas vezes, no paralelismo hebraico, a palavra nefesh, Suzy, né? Ela é paralela de ruach, né? Então, às vezes está lá nafsi, né? E ruhi, meu espírito e minha alma. E nem sempre dá para fazer. Será que a gente tem um espírito e uma alma? Pode ser. Mas elas estão tão interligadas que não dá para a gente fazer uma separação radical. Então, eu vou dizer assim, na verdade, essa discussão detalhista de dicotomia e tricotomia é muito difícil da gente trabalhar. Aí a pessoa fala, não, mas Tessalonicense fala que Deus santifique, né? Meu corpo, alma e espírito. Sim, mas em Hebreus fala que a palavra de Deus é a espada que separa juntas e medulas. A gente vai dizer o que então? Nós somos alma, espírito, junta e medula? Não, não é o caso. Então, ele não tem esse objetivo de aparecer, de nos dar uma divisão antropológica dentro da nossa cabeça aí que quer fazer separações quando o texto focaliza a integração entre elas. E eu acho que vale também falar, Sayão, que no caso de Paulo e alguns, né, os apóstolos, eles são judeus, né, Sayão? Apesar de eles estarem usando grego para falar, para escrever, Estou a pensando em hebraico. mentalidade deles é hebraica. Então, eles usam algumas palavras no grego que são completamente hebraicas, né? É. Pensamento hebraico. Então, É isso é aquilo que alguns importante. estudiosos já disseram, né? Palavras gregas e ideias hebraicas, né? Então, Exatamente. o nosso amigo aqui que fez muitas perguntas, ele estava Uhum. querendo saber, eu já passei aí que tem um vídeo que fala mais detalhes, mas ele fez uma pergunta muito importante, o Hendrix, que é o Sheol, né? O Sheol é aquilo que se define como o mundo dos mortos, né? A realidade para onde a pessoa vai depois da morte, né? No contexto hebraico do Antigo Testamento, não há um detalhamento do Sheol, né? Às vezes a palavra Sheol faz referência ao elemento concreto diante de você, que é a sepultura, e às vezes é a dimensão onde os mortos estão, né? E no Novo Testamento grego, isso foi traduzido pela palavra Hades, né? Uma palavra que se usou da literatura grega conhecida, mas para dar o conceito de Sheol, que é a realidade dos mortos. Mas vamos lá, o que mais nós temos de perguntas interessantes aí? Nós temos aqui, Sael, interessante, fala de Provérbios, né, 23:7, fala Aham, da alma do invejoso, o versículo 6, né? Ou de qualquer aham. pessoa. A quem ele se refere aí, essa alma? Provérbios qual? 23:7. Provérbios 23, 7, né? Então, Deixa eu dar o uma olhada texto também. é, precisa ver que versão a pessoa está usando aí, né?
Vou dar uma olhada aqui. Será que é 23:7 mesmo? Dá uma olhada. Bom, Provérbios 23:7. Pois ele só pensa nos gastos. É isso? Então, não tem alma do invejoso em Provérbios 23:7. Tem alguma Eu acho que coisa é que não está. algum outro texto, né? Bom, Talvez deve estar em outro lugar, eu acho. vamos lá, Porque então. Se você, Simone, conseguir aí o versículo correto, nos passa, por favor. Aqui tem uma pergunta interessante, Sayão. Pai, entrego, em tuas mãos eu me entrego, né? Ele se refere à alma ou espírito? quando Jesus fala, né, Pai, nas tuas mãos Isso. entrego o meu espírito, então não dá para separar a alma do espírito, né? A gente pode dizer que às vezes a palavra alma ou a palavra espírito está fazendo uma referência à totalidade daquilo que a gente pode chamar de elemento espiritual do ser humano, ou melhor, o elemento não corporal, né? Você tem, claro que você tem corpo e a parte não corporal. Quando Jesus entrega o seu espírito, não é que ele ficou com a alma guardada e o espírito foi, né? Então a gente pode dizer que aquilo que envolve, aquilo que a gente poderia chamar de elementos psicológicos e espirituais em unidade, foram aí entregues diante de Deus. Agora tem aqui uma pergunta, Sayão, que fala de Êxodo 25:5, e tem a palavra tahash, né? Seria um Êxodo. animal ou 25:5? Então, essa palavra, Suzy, ela é assim, eu estou me lembrando da discussão, ela é um negócio bem, assim, complicado, né? Porque ela gerou, né, uma discussão muito grande aí, porque o pessoal tem, assim, uma disputa, né, sobre o sentido exato dessa palavra, né? Uhum. Porque em algumas traduções a gente tem a expressão que aparece lá assim, peles de carneiro tingidas de vermelho, né? E depois a NVI, por exemplo, traduziu por couro, né? Na sequência, essa palavra está traduzindo couro. Os estudiosos, por exemplo, a NIV em inglês traduziu por um negócio chamado dugongos, e a NVI tem uma nota dizendo que possivelmente de animais marinhos. Mas há um estudo que o pessoal acha difícil que no deserto, nesse caminho, o pessoal tivesse usando coisa de animais marinhos. Então surgiu uma sugestão que talvez fosse um couro de um determinado antílope africano, que tinha sido usado, que eles tinham trazido do Egito, porque isso é um material usado para o tabernáculo. E então, na verdade, a gente não tem certeza absoluta, mas por isso que a NVI corretamente coloca couro, que a gente sabe que é couro, exatamente do que a gente tem dúvida, mas é uma pergunta muito específica e detalhada aí a palavra tahash. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu não Do entendi. Hashem, uma palavra do Cláudio Abraão, mandando da Austrália lá, Hashem também é usado para a palavra Deus, certo? Mas Elohim significa Deus. Olha, Cláudio, é o seguinte, na verdade a palavra que aparece no hebraico não está escrito Hashem. A palavra Deus é Elohim e o nome de Deus, né, é o Yehová, Yahvé. Só que os judeus, para não correr o risco de falar esse nome em vão, eles falam Hashem, quer dizer o nome, né? Para não correr o risco de cometer qualquer equívoco na expressão do nome, né? Aí é isso que a gente pode observar aí, né? Aí eu tenho uma coisa interessante aqui do Enoch, né? Enoque tem correlação com Enoch? Que a gente Na sabe que tem verdade, o não. Enos, né? Enos, Não, sim, Eno tem o sim, Eno Enos, sim. mas Enoque não, né? Não, Enoque é outra, não tem nada a ver. Então, tá certo. Bom, na mentalidade hebraica existia um entendimento da eternidade da alma? Então, na mentalidade hebraica, o que existe não detalhado é uma ideia clara de que a pessoa sobrevive, né, à morte, né?
Isso você vai ver claramente pelo fato do pessoal sepultar os mortos, de quando alguém morre, por exemplo, ele é reunido aos seus antepassados, existe uma ideia, né? E à medida que a gente avança na Bíblia, você tem a ideia clara, por exemplo, em Daniel, né, de que existe ressurreição, de que meu corpo por fim se levantará sobre a terra. Então, essa esperança da vida após-morte, ela está definida. Só que ela não está detalhada, Suzy. Esse é o problema. Essa parte que a gente chama de escatologia individual, o detalhamento disso vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, digamos assim, na revelação progressiva, né? Aí eu agora entendi aqui aquela questão do Provérbios. invejoso de Provérbios, é que está na atualizada. Na atualizada está assim: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe. Agora, acho que basta a gente olhar em outras versões, né? E, na verdade, aqui a alma não é a alma, é ele, né? É a pessoa. Benachô, no hebraico, Então, eu tenho a impressão que é o que a NVI tem no verso 6, né? Isso, Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. exato. Ah, Então tá falando dele mesmo, né? Que ele e oferece. Kamushar Benachô não é alma no sentido, assim, né, de almas propriamente dita. Uhum. Ele diz que no versículo 7 fala de alma depois, Mas né? só aparece na atualizada mesmo. É a É, versão que aparece isso aí. É é. porque provavelmente no hebraico tem a alma, que é nefesh, na verdade, só que a nefesh Uhum. está traduzido como alma, nesse caso, Benachô. nafshô. Então, Mas, só que o ok, sentido não é esse, né? perfeito. O que mais nós temos aí? Muita Bom, gente escrevendo. no sentido de homem, nefesh, né, ser garganta faminta que anda, porque na mentalidade hebraica há uma radical diferença de gênero, a lei que separa homem da mulher em relação a se alimentar de Deus. Vamos lá, o que, que a gente pode dizer sobre isso, né? A ideia de garganta é uma ideia fenomenológica, né? Por que que você associa sopro com garganta? Simples, né? Porque você põe a mão aqui perto da garganta do indivíduo e percebe que não está passando mais nada, e quer dizer que ele não está mais vivo, né? Então, a nefesh tem a ver com garganta por onde passa o fôlego de vida, né? E claro, o homem tem necessidades, ele anda. Agora, essa distinção homem-mulher, ela é uma distinção muito expressiva de muitas culturas, né? Que a gente, acho que no mundo contemporâneo, acaba tendo uma influência muito forte, por exemplo, do mundo inglês, né? Que é um mundo muito cheio de neutralidade, né? Que já marca uma cultura europeia. Lá no mundo semita, de modo geral, essa distinção é muito nítida, né? Inclusive a língua que você fala, em todos os aspectos, até pelo jeito de vestir, talvez a própria necessidade de vida dentro daquele contexto marcava isso de maneira muito forte, além da própria exigência da biologia, né? Então essas coisas, assim, a língua, ela, de certa forma, tenta descrever a realidade que está diante da gente, né? Então essa preponderância assim da biológica acaba não sendo tão clara para a gente hoje por outras razões, mas no contexto hebraico e semita isso é bem, tanto é que na verdade quando o homem fala e quando a mulher fala, quase que eles estão falando duas línguas distintas, né? Bom, tem aqui os escritores da Bíblia hebraica criam na Trindade, Sayão? Então, veja, a gente precisa ver, essa é uma pergunta descabida, né? Porque não é uma pergunta, é uma pergunta propriamente teológica, né? Trindade é um conceito teológico elaborado posteriormente, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, não aparece isso. O que aparece é uma ideia de que
unidade da divindade, existe algum elemento de pluralidade, né? Agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías 6:8 vai dizer, né? Nascer Adão Betsalmei no Quilmuteino, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, essas questões é que são levadas em consideração para discutir esse detalhe. Até no nosso curso de filosofia a gente falou bastante sobre isso, né? A questão da discussão da unidade, né? E da diversidade que existe nesse contexto, né? Agora, a ideia de que essa diversidade do divino pode se concluir de maneira triuna é algo que você só pode depender do Novo Testamento. Por isso que lá em Mateus, né, se fala 28, batizando ento onoma, né, no nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí já é uma outra questão. Certo, Saião. E Levítico 11:5 tem um animal que é traduzido como lebre, né? E como assim, se lebre não é ruminante? Não seria outro animal? Então, vamos ver lá o que nós temos, né? Eu não sei que versão, né? O que eu tenho aqui no hebraico não é essa palavra, né? Então, Que a chafan, palavra né? lá é chafan. Chafan é coelho, né? Chafan Vê, é coelho. chafan. Tá coelho em várias versões, né? Então, eu não. O coelho, que eu saiba, é ruminante, né? E então, de qualquer maneira, é um animal Sim. considerado impuro, né? De acordo com o texto bíblico, e não sei, não aparece, pelo menos aqui, não sei se tem algum detalhe maior aí Não, é chafan mesmo. É, Parece chafan. na verdade, talvez ele tenha razão, não sei se ele está falando de uma outra palavra. Existe um bichinho que é o coelho do rochedo, né? E que está em vista aqui. Eu não sei se que é um tipo de Hyrax, né? Talvez alguns acham que ele seja aqui o Hyrax syriacus. Então, pode ser, porque esse também aparece no Provérbios 31, no final, lá, no Provérbios 30, desculpa, aparece uma referência ao bicho. Pelo que eu me lembro, são 4 ocorrências desse animalzinho na Bíblia. Eu só preciso checar aqui se nós estamos falando do mesmo bichinho, porque tem uma diferença aí, talvez, um e o outro. De qualquer maneira, eles são bichos que não são, não é considerado animal puro, né? Animal de acordo com a própria lei. Tem uma. Eu não entendi muito bem, mas tem uma pergunta assim: a nossa alma volta a Deus, Nefesh? Em que sentido? Então, na verdade, o texto não fala de alma voltando a Deus, o texto fala do espírito voltando a Deus lá em Eclesiastes, né, que o corpo, né, quando fala lá no desfecho da vida, fala que o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, né. Isso é uma descrição poética da morte, né. Por que está dizendo isso? Porque quando o homem recebe a sua vida, né, ele se torna alma vivente pelo sopro de Deus na sua narina. Então, quando ele vai falecer, né, que fenomenologicamente a sua vida termina aqui, o espírito está, vamos dizer assim, nas mãos e sob o poder de Deus. É esse o sentido.
confirmando mesmo, tá? O bichinho lá aparece realmente em Provérbios 30, 26, e na verdade esse bichinho é um Hirax, é um bicho que não é exatamente um coelho comum, é um chamado coelho do rochedo, que na verdade é uma espécie de proboscídeo pequeno, então é um negócio meio diferente aí, mas é um animal imundo, não é lebre de jeito nenhum. Certo. A Bom, o pessoal pergunta está mais perguntando. importante é da Lilian. Quando encerrarmos nossos encontros por aqui, vocês me encaminharão para um bom curso de hebraico para aprofundamento? Vamos pensar. Opa, O pessoal que quiser seguir, tiver um grupo bom, a gente pode se aprofundar e caminhar até chegar no ponto de exegese. é muito legal. Isso vale a pena, mas não é para todos, né? Bom, tem o pessoal perguntando se nós vamos dar o grego e temos os próximos cursos, né, Sayão? Falando Sim, aqui, pode falar, Suzy. temos 3 cursos aí, começando em novembro até dezembro. Vai ter o curso sobre adolescente e o seu mundo, aos domingos às 17 horas, aos sábados às 19 horas, o de Leão, que já deu interpretação bíblica, ele vai dar o grego bíblico, e nós vamos ter aí a reforma protestante, né? Um pouco da história de como aconteceu, o que está envolvido com o Jonatas Hibner, aos domingos às 19h30, tá ok? Então fiquem ligados, já podem fazer as inscrições, tá? É isso aí. Bom, temos Pessoal, mais tem mais perguntas? alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí, desde que seja uma pergunta apropriada, a gente pode responder sem problema nenhum. Acho que nós fizemos todas as que estão aqui. Teve alguém que fez uma pergunta: Jesus nasceu no tempo de Quirino ou de Herodes? Ah, sim. Não é bem uma pergunta voltada para o que a gente está Hebraico. tratando. Com certeza, né, o texto vai falar, pega o final, né, da vida do Herodes o Grande, né, que nesse caso é o chamado famoso o Herodes, o vovô Herodes, né, que aparece aí. E há uma referência, né, no Novo Testamento, que diz que quando Quirino era governador da Síria, que vai aparecer no começo de Lucas, né? Eu não sei qual que é a dificuldade, porque Quirino ele vive do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Então não existe a referência de Lucas, tem o objetivo de trazer uma referência um pouquinho mais específica quando aparece, se não me engano, em Lucas capítulo 2, né, quando ele vai lá, quando Quirino era governador da Síria, no versículo 2, né? Talvez governador, talvez ministro, pode ser um papel administrativo de Quirino, em vez de ser simplesmente o governador, né? Uma discussão, inclusive, baseado na informação que aparece em Flávio Josefo. Não há nenhuma razão de colocar em oposição um ao outro, né? Sael, Oi. as palavras todas no hebraico bíblico têm masculino, feminino, plural, singular, ou assim como o português tem um monte de exceção, né, de gênero e número, como é que é? Olha, é melhor a gente não falar nada para eles, não. Eles vão ficar meio preocupados. Não, o hebraico, veja, o hebraico é uma língua com uma história muito longa, né? Então, o hebraico ele tem um lado assim, meio do português, né? Que tem coisas, por exemplo, a gente vai tocar rapidamente na próxima aula sobre os numerais, né? O numeral em hebraico, ele tem, né, singular, plural, masculino e feminino. E, né, a forma
que a gente olha e acha que é feminino, na verdade é masculina e combina. Então eu vou dizer, né, Shloshá Sussim, né? 3 cavalos. Então tem assim, mas nem tudo é tão assim estranho, né? Hebraico tem quatros e quatras, né? Então é um negócio assim meio diferente, né? Não, numeral é mais difícil mesmo. É meio esquisito assim, né? Então a coisa é meio diferente, né? E nesse sentido a gente de fato vai ter uma forma, mas vai ter aí algumas coisas com exceção, mas de modo geral, o importante, assim, vai ser muito difícil, porque eu vou falar bem a verdade. Hoje eu estava numa reunião com o pessoal de Israel, né? E aí eu estava ouvindo um preletor de Israel e o professor disse assim, porque os judeus hoje, que nascem falando o hebraico moderno, eles têm dificuldade de entender o hebraico bíblico, né? É como você lê poemas da Idade Média, lê coisa da época do Barroco, né? É um pouco difícil. Então, você tem que aprender a reconhecer, né? Pouquíssimas pessoas conseguem falar um pouco de hebraico bíblico. Você lê, reconhece e consegue trabalhar o texto exegeticamente, que é o foco, né, de quem quer estudar a Bíblia, né? Bom, estamos devendo uma coisa, Saião, que é a literatura da parte da mentalidade hebraica, né? Vou falar a Sim. verdade, gente, é porque realmente é muito difícil de a gente encontrar coisas só em português, né? A gente vai tentar, e tem algumas coisas que nós já Te mandou um passamos, artigo, não mandou? Um artigo. mandamos artigo e pregações. Nós mandamos os artigos e as pregações que estão no YouTube da IBNU. Né? Quem quiser pode solicitar, porque tem gente que entrou mais tarde, pode solicitar a nosso Zap, né? A nossa conexão, para que reenvie esses materiais já enviados, tá? A gente pode mandar, Sus, mas lembrando que o material que tem, assim, aparece em outras línguas, né? Então tem Isso. inglês, francês, e mesmo o espanhol não é tão fácil encontrar, né? Então aí tem que falar em línguas para poder lidar com isso, né? Tem um autor muito bom que fala sobre isso, ele é norueguês, né? E, graças a Deus o trabalho dele está em inglês, né? É o Thorleif Bowman, né? Max Kidushim, né? E tem mais um autor francês também, que são autores assim que valeria a pena ler sobre essa questão, né? E eu peço desculpas porque está chegando um monte de pergunta teológica aqui, né? De É, diversos tipos, né? Acho que a gente pode para a semana que vem, eu me comprometo aí, né? De passar alguns links para vocês de músicas hebraicas, né? Tem algumas músicas tradicionais e músicas também que são músicas até mesmo de judeus crentes, né? tem Guiné, Yeshua. também, tem coisas assim que são da própria Bíblia, né? Algumas coisas a gente pode enviar também, né? É. Aí tem gente querendo saber quando é o mês que Jesus nasceu, se Pedro negou a Cristo antes do galo cantar mesmo ou não, ou se era galo ou não galo, não é galo. Quando Jesus morreu, foi inaugurado o céu, o rico e Lázaro, os mortos. Aí a gente vai ter que ter um outro curso. Mas aguarde, porque a gente pretende para o ano que vem ter curso, vamos dizer, mais teológico mesmo, né? E também curso que vai ser um curso, por exemplo, sobre pregação, né, e exposição bíblica, né? E nós estamos fazendo uma parceria com o seminário, né? Aliás, quem está fazendo esses cursos e quiser ter um reconhecimento formal, pode pagar uma pequena taxa que o Seminário Batista aqui da região do litoral de São Paulo reconhece o seminário, ele é credenciado, né? Aí em várias organizações, inclusive dentro da Organização dos Seminários Batistas do Brasil, e você tem vamos dizer, um certificado que não é só de um curso livre de igreja, né? E para o ano que vem nós vamos ter coisas mais especiais aí ligados a um envolvimento mais aprofundado com o seminário, tá bom? Bom, Suzy, obrigado, Todarabá, 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 Todarabá Leculam, né? Muito obrigado para todo mundo aí e Deus abençoe a todos. Todo mundo está convidado amanhã, 10 da manhã,
nós temos a nossa celebração na IBNU, amanhã vai ser um negócio interessante, né, que a gente vai ver o que os ais de Jesus têm a ver com as bem-aventuranças. Que história é essa que Jesus disse, né, que ninguém na terra você pode chamar de pai. Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos lidar com isso, aí você está convidado, né, a também participar com a gente, tá? Deus abençoe e Laila Tov. Boa Agora noite. sim, Laila Tov, Shalom, Litraot. Lehitraot. Tá joia, pessoal. Boa noite, obrigado.